escolhi o texto que eu escolhi para falar hoje à noite, meu irmão, na hora que eu comecei a estudar aqui, veio tanta coisa. E eu vou falar as coisas que Deus falou comigo até a hora que der. Aí depois eu continuo domingo, às 10. Eu escolhi Hebreus, capítulo de número 13. Não precisa abrir, você vai acompanhar aqui na tela. Hebreus, capítulo 13. Quando nós vamos chegando no final do ano, há uma tendência nossa de fazer o quê? De fazer o quê? Volta o tema da minha mensagem. O pessoal já está no desenvolvimento da mensagem. Aí, uma virada na minha vida. Isso aqui é uma virada na sua vida. Nós não estamos falando que a nossa comunidade é uma comunidade de novos começos. Novos começos. Novos começos para a sua vida financeira. Novos começos para os seus relacionamentos. Novos começos para o seu casamento. Novos começos para o seu namoro. Para a sua relação com a comunidade. Novos começos em tudo. Então, novos começos. Então, o tema da minha mensagem hoje, domingo, é uma virada na minha vida. Eu não quero que 2024 seja exatamente como foi 2023 para mim. Porque se for igual, eu não melhorei em nada. Eu quero ser melhor. Porque mais do mesmo me deixa no mesmo lugar. Significa que eu vou cometer os mesmos erros, eu vou passar pelos mesmos problemas. E eu quero ser melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero contribuir financeiramente mais para a obra de Deus, eu quero mais. Então o tema dessa mensagem é uma virada na minha vida. Por que uma virada na minha vida e por que eu escolhi esse texto de Hebreus e como é que esse texto falou no meu coração? Qual é o tempo que nós estamos vivendo na nossa sociedade? Guerra, sim ou não? No noticiário o dia inteiro guerra. Rumores de guerra, inclusive aqui no Brasil, olha o que está acontecendo aí. E agora outros países estão entrando em conflito, né? Mundo polarizado. Antes começou uma polarização nos Estados Unidos, esquerda, direita, aconteceu no Brasil. Agora o mundo está polarizado. Quem está de um lado, quem está do outro. O mundo polarizado nos aspectos político, religioso, sim ou não? Todas as igrejas agora estão tomando lado de forma definitiva. As igrejas que são inclusivas e que aceitam casamento entre pessoas do mesmo sexo, e as igrejas que não são inclusivas. Os meus parentes, as minhas irmãs, meus sobrinhos que moram em São Francisco, as igrejas que são inclusivas, elas têm uma bandeirinha do arco-íris na frente. E as igrejas que não são inclusivas. E agora o Papa Francisco declarou que não tem problema, a Igreja Católica pode fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Muito bem. Outra coisa que tem no mundo, um mundo cercado de ódio. Hoje aconteceu um atentado, eu esqueci o nome do país que aconteceu um atentado agora à tarde. Mataram 15 pessoas. Cultura do ódio. Cultura do ódio, o cara pega uma arma e sai matando todo mundo. Cercado de ódio, confusão. Por que eu escolhi Hebreus capítulo 13? Eu quero aqui fazer uma exposição que se você pegar esses conselhos aqui que eu vou dar para 2024, você não será a mesma pessoa em 2024 do que você foi em 2023. Você não será. Porque é bonito a gente colocar um culto, profetize 2024, tudo bem, eu posso profetizar, mas a pergunta é, qual é a contrapartida na minha vida? Para que isso que eu estou profetizando e que eu acredito que vai acontecer, o que é que eu estou mudando, se eu creio que vai acontecer? Então Hebreus aqui, quando nós olhamos Hebreus, o capítulo de Hebreus aqui, capítulo 13, essa carta de Hebreus, ela é escrita em um contexto. Qual é o contexto aqui? Polarização, apreensão. Apreensão é assim, o que será do futuro, né? E confusão.
Então essa carta, quando foi escrita, estava acontecendo exatamente isso aqui: confusão, polarização e apreensão. E é exatamente isso que nós estamos vivendo no nosso mundo. Polarização, apreensão. O que será do futuro? Essa semana, irmãos, vulcões entraram em erupção e aconteceu o terremoto na China. Então, olha o que está acontecendo no mundo. É que nós somos bombardeados com notícia tantas vezes, parece que nós vamos acostumando com o caos. Mas isso é sinal da volta de Jesus. E com esses sinais aqui, Hebreus, ele traz para nós 4 colunas extraordinárias do mesmo cenário que estava acontecendo quando Hebreus 13 foi escrito, que é o cenário da nossa sociedade hoje. Polarização. Os cristãos oriundos do judaísmo, da tradição judaica, estavam demandando que os cristãos oriundos da religião gentílica se submetessem às tradições judaicas. Então era uma polarização que estava acontecendo naquele momento. Vocês têm que ser igual a nós, se não for, nós vamos cancelar vocês. Não era assim? Judeus viam cristãos como uma ameaça. Aliás, os judeus, eles viam os cristãos gentílicos como uma ameaça. Então aqui, quando Hebreus capítulo 13 foi escrito, estava havendo aqui uma polarização na área da religião. Apreensão, por quê? Porque a revolta de judeus radicais de Jerusalém, na Judéia e Galiléia, já haviam se iniciado. E as pessoas que não se submetessem ao governo romano, então também era um momento de revolta política, de guerra. E confusão. Confusão porque os mestres judaizantes espalhavam o quê? Fake news por todas as cidades, comunidades, ensinando mentira. Mentira. Os falsos mestres nesse tempo já existiam. O grande problema de você ensinar mentira é que quando uma mentira é repetida muitas vezes, você acaba acreditando que aquilo fica como verdade. É por isso que nós estamos vivendo numa sociedade o seguinte, de um mundo de pós-verdade. O que é uma pós-verdade? É uma mentira que ela é vendida como verdade. E mesmo depois que essa mentira foi desmascarada, ela continua como verdade. E aqui, quando Hebreus foi escrito, estava acontecendo isso assim. E a comunidade cristã estava confusa sobre voltar ao judaísmo ou continuar no cristianismo. Diante dessa polarização, confusão e apreensão, o autor de Hebreus aqui, ele apresenta uma proposta para aquelas pessoas na época, muito clara. Uma proposta alternativa. Qual é a proposta alternativa de Hebreus 13? Pensar em vidas. Em vidas que são reconectadas em uma relação com Deus, vivendo o poder transformador do Evangelho nas suas vidas. Cara, isso é extraordinário. A sua vida conectada em Deus, você vai viver um poder transformador do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, você vai ser uma referência para uma sociedade que está sem referência. Para uma sociedade que está confusa. Para uma sociedade que está com falta de amor. Ao mesmo tempo que você adota esses princípios aqui para a sua vida, você está sendo uma coluna e uma referência de transformação para a sociedade. É por isso que nós estamos falando de novos começos. Quando você vive aquilo que o Evangelho coloca para você, você é uma referência para as pessoas poderem olhar para você e falar assim: isso aqui é uma referência para que eu possa recomeçar a minha vida. Em outras palavras, olhar para Cristo, imitar a Cristo, num mundo cercado de polarização, ódio, apreensão e incerteza em relação ao futuro, cercado pela confusão. Então Hebreus traz 4 colunas básicas de um edifício segundo Hebreus 13. Pastor, como que eu me sustento no meio de uma sociedade como essa? Como que eu posso ser referência no meio de uma sociedade polarizada, cheio de ódio, cheio de cancelamento, cheio de confusão e sem esperança? Como que eu posso viver um 2024 diferente? Está aqui, e a primeira coisa está aí na tela para você.
Quais são as 4 colunas aqui que Hebreus apresenta para nós? Relacionamentos, casamento, dinheiro e espiritualidade. Conselhos de Hebreus para um 2024 extraordinário. Relacionamentos, casamento, dinheiro e espiritualidade. Então a primeira coisa aqui, de Hebreus aqui, ele fala o seguinte, né? Ele começa dizendo aqui a primeira coluna: seja constante o amor fraternal. Relacionamento. Essa expressão, ela está no imperativo. Seja constante no amor fraternal. E ser constante no amor fraternal tem a ver com perseverança. Tem a ver com se manter firme. Nós devemos nos manter firme no propósito de amar. Deixa eu falar uma coisa para você. Amor deve ser o nosso DNA. Porque se nessa sociedade você for caminhar segundo os padrões da sociedade, você vai cair dentro do padrão do ódio. E dentro do padrão do ódio, do cancelamento, você vai ser destruído. Existem muitas pessoas que não são restauradas nos relacionamentos hoje por causa da dureza de coração, irmão. Casamentos que não são restaurados não é por causa da traição, é por causa da dureza de coração. Nós somos duros de coração. E aqui o Hebreus está falando assim, ó, em um mundo assim, seja firme, seja constante, persevere no quê? No amor fraternal. Irmão, ame pelo amor de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Nesse mundo não existe nada mais poderoso do que o amor. Cara, Serginho, você chegar para Márcia Alvarez, olhar nos olhos dela, dessa mulher, que é uma lady, leve, e você fala para ela assim: Serginho, eu te amo. Isso é poderoso demais. Eu te amo. Eu te amo, querida. Ó, o pai falar para o filho: filho, eu te amo. Olhando no olho assim. Sabe por que nós não usamos? Porque é muito poderoso, a gente tem medo. O amor é tão poderoso que a gente tem medo de chegar e falar assim: eu te amo. Mas não é falar da boca para fora. É amar, falando, demonstrando. Sabe essas pessoas que estão no relacionamento assim, falam assim: ai, você sabe que eu te amo. É igual essas pessoas que falam: ai, pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Mas é só de boca. Não expressa gratidão para ninguém. Vai atravessar a rua, nem olha para o motorista, não faz nem um joinha assim: oh, obrigado, pelo seu cuidado, minha vida, tal. Nada, nada. Sabe essas pessoas que falam assim: eu sou uma pessoa assim, sabe? Sempre estou pronta para ajudar. Sempre está pronta para ajudar a vida toda, mas nunca ajudou ninguém. Porque ela acredita na cabeça dela, ela acredita que quando alguma pessoa estiver precisando de ajuda: ai, fulano, eu estou precisando tanto da sua ajuda. A pessoa, ela não tem o discernimento para perceber, para olhar, para ver as expressões, a face, a roupa de alguém, o sapato de alguém, o tênis de alguém, sabe? Para perceber às vezes o dia a dia da pessoa, falando: opa, peraí, aqui eu posso ser um instrumento de Deus nessa vida aqui, ó. E de forma anônima você chegar ali e abençoar. Pastor Jeremias Pereira, nos encontros de pastores que ele tinha com a gente, ele era muito engraçado. De vez em quando eu vou para a praça, eu vou passando, eu deixo 50 cair do meu bolso. Aí eu vou mais para frente, paro e fico olhando, só para ver a reação da pessoa quando encontra. Aqui está falando de amor fraternal, o amor de Hebreus, o amor aqui, o Hebreus aqui, está falando dos nossos irmãos e irmãs de caminhada cristã. Amor com aqueles, ou aqueles que estão ao redor da mesa do Pai. Irmãos, nós somos diferentes uns dos outros.
Temos níveis diferentes, opiniões diferentes, mas todos nós estamos assentados ao redor da mesa do Pai. O que é que significa? Por uma única razão. Sabe o que é? A consciência de que somos filhos adotados. Ninguém aqui é filho legítimo, todo mundo foi adotado. Nós estávamos perdidos e a graça do Senhor nos alcançou. E só o fato de eu saber que eu sou adotado, que eu estou sentado à mesa e é pela graça, isso deve me levar a uma humildade diante dos outros irmãos e irmãs que estão à volta da mesa. Por uma única razão, nós fomos alcançados pela graça, irmão. Não importa o carro que você chegou nesse estacionamento, você foi alcançado pela graça. Não importa a casa que você mora, você foi alcançado pela graça. Não importa a faculdade e o diploma que você tem, você foi alcançado pela graça. Então você quer um 2024 extraordinário? Não é pular 7 ondas, não é declarar, eu declaro, eu profetizo, ame. Ame. Amor fraternal. Se estamos vivendo numa cultura de ódio, de ruptura, de cancelamento, é assim: se você não concorda comigo, eu te cancelo. Se o pastor não pregou o que eu gosto, eu deixo de vir no culto. Eu vejo o dia que ele não vai pregar para eu não estar. Tem gente que é assim. Não assisto mais suas pregações. Vou pedir minha carta de transferência para outra igreja. Não vou mais seguir você no Instagram, viu, Carol? Não vou seguir mais no seu Facebook, viu, Reginaldo? Cancelei, bloqueei ele. E no meio dessa política horrenda, maligna, diabólica, o Espírito Santo nos convida, irmãos e irmãs em Cristo, persevere no amor. Fique firme no amor. A ordem é não enfatizar as diferenças, é persistir no amor. Para de enxergar os defeitos dos outros, pelo amor de Deus. Para de enxergar os defeitos. É isso que faz a comunidade cristã uma proposta alternativa para curar aqueles que querem um novo começo. No mundo regido pela cultura do cancelamento, do ódio, do rancor e da ruptura, nós temos que amar. 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 E aqui tem 2 formas de amar. Hebreus capítulo 13, verso 12 diz assim, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram anjos. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram anjos. Você já parou para pensar? O cara está perdido no meio da estrada lá com o pneu furado. Aí você para ajudar. E ali você sai dali. Aí quando ele chega no destino dele, o cara fala assim, você não sabe, Deus mandou um anjo para mim na estrada. Ou ali também você está o quê? Ajudando um anjo. Interessante que às vezes a gente vive situações assim. Alguém que te ajudou, estava no hospital e qualquer outra coisa, o que foi? Deus mandou um anjo. Mas a lógica desse texto de Hebreus aqui é uma lógica diferente. Alguém estava precisando de ajuda e você foi na direção dele e o ajudou. E sem saber você ajudou um anjo. Pense bem nisso. Porque a gente sempre chama de anjo quem nos ajuda. Pense bem, mas o texto bíblico diz que muitas vezes ajudamos pessoas que sem saber que estamos ajudando anjos. Então o autor aqui nos leva a entender que precisamos amar aqueles que pensam diferente, aqueles que não fecham conosco em questões periféricas.
E que ele está dizendo aqui que acolhimento é uma das características desse amor, e que faz de uma igreja uma comunidade alternativa, e que faz de cristãos, homens e mulheres, que oferecem uma vida alternativa para uma sociedade regida pelo ódio, pelo cancelamento, pela ruptura, né? É o que? É a prática do amor, e nessa prática do amor, ele fala que nós devemos acolher. Acolher no olhar, no abraço, no cuidado, no companheirismo, no estar juntos. Gente, vou dizer uma coisa para você. Nessa sociedade, o que tem de gente excluída, está no meio de uma multidão, mas está se sentindo só. Gente excluída, a alma abatida, seca, a mente, o espírito. Segunda coisa aqui que Paulo fala aqui, que Hebreus escreve aqui no 13:3, lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionado com eles. Olha que louco isso aqui. Dos que estão sendo maltratados, como se fosse você mesmo que estivesse sofrendo no corpo. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, como se. Como se. Essa semana eu fui visitar uma pessoa. Eu visitei muitas pessoas essa semana. E eu saí desse lugar pensando assim, e se fosse eu que estivesse nesse lugar aqui, nesse hospital? Entrei numa UTI, e encontrei um amigo entubado. Segurei as lágrimas, porque a esposa estava naquele quarto. E eu fiquei ali olhando, e eu pensei, se fosse eu. Um amigo foi fazer uma cirurgia no braço, tirar um ferro. O osso estava necrosado por causa de uma cirurgia mal feita. Teve que tirar um pedaço do osso da bacia para poder fazer uma cirurgia. 8 horas na mesa cirúrgica, depois teve uma embolia pulmonar, quase morre. Fui visitar ele já em casa, e eu estava com um amigo no carro, Cabral, eu falei assim, tá vendo? Eu falei assim, quanta coisa nós temos que agradecer a Deus. Poderia ser eu e poderia ser você. Por quê? Porque é uma queda de moto, boba. Foi parar no posto para abastecer. Os caras foram lavar o posto, jogaram água em cima da graxa. Você sabe, você está em cima do óleo, em um piso liso, escovado, não tem quem fique em pé. Ele caiu com a moto parada, a moto caiu em cima do ombro há 10 anos atrás. E uma cirurgia mal feita levou a essa consequência. Então, esse texto aqui está dizendo o seguinte, como se você estivesse naquele lugar. Então a sua atenção para essa expressão, como se aprisionado com eles. E aqui a prisão, não estou falando de prisão, eu estou falando aqui prisão de sentimentos, prisão de comportamento, prisão relacional, prisão financeira. Tem muitos tipos de prisão nesse tempo. Essa semana eu recebi um telefonema, que eu corri atrás, eu falei, eu preciso de arrumar alguém para que antes do final do ano essa pessoa seja assistida de alguma forma. Consegui em Campinas. A pessoa falou, pode ficar tranquilo, eu vou atender. Porque eu fiquei angustiado, eu falei assim, e se fosse a minha filha nessa condição? E se fosse a minha filha nessa situação? Então essa expressão, como se aprisionado com eles, amar de forma fraternal, ela passa, irmão, pela empatia. O que é empatia? É a capacidade de eu sentir a dor do outro, a capacidade de eu me identificar com aquele que está sofrendo. Nós devemos estar em conexão com a dor do outro, empatia. É isso que o Hebreus aqui está falando. Você já parou para pensar como vai ser o seu ano se você levantar uma segunda-feira assim, com seu radar espiritual ligado assim, querendo dizer assim, Senhor, eu quero ser um instrumento na vida de alguém, e me dá sensibilidade nos meus olhos, eu quero olhar com os olhos de Cristo. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles estavam no poço com Jesus e eles foram até a cidade. Por eles passou o quê? Uma mulher, que foi até o poço conversar com Jesus. E quando eles voltam, o que Jesus fala para os discípulos? Levantai os vossos olhos para que vocês possam ver.
Porque a mulher passou por aqueles homens e eles não viram. E ela estava angustiada, com dor, caída, arrebentada, lascada. Mas ela foi e Jesus estava no poço. E ali ela foi curada. Irmãos, nós temos um evangelho muito voltado para o eu hoje em dia. Eu quero conquistar, eu quero conseguir, eu quero fazer, eu quero enriquecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem gente que fala assim, Natal sem roupa nova não é Natal, Natal sem sapato não é Natal, Natal sem peru não é Natal, Natal sem festa não é Natal. Não é nada disso. Natal sem o amor de Jesus não é Natal. Porque você pode ter tudo, se você não tiver amor no seu coração, sabe qual é o fruto do Espírito? Amor. Amor. Quer aprender mais sobre amor? 3 níveis de empatia: cognitiva, emocional, engajada. Repete comigo, fala: cognitiva, emocional, engajada. Cognitiva, reconhece que o outro está sofrendo e reage mentalmente, porque tem gente que não reage. Tem gente que vê o outro sofrendo e não reage. A Bíblia diz que tinha um homem caído à beira do caminho, e passou por ali um escriba e um fariseu, que vendo-o, o homem caído à beira do caminho, não fizeram nada. Mas por um acaso passava por aquele lugar um samaritano, que vendo o homem caído à beira do caminho, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, curou as suas feridas, atou as suas feridas, levou à hospedaria e deixou lá e pagou a conta. É isso aí. Então, essa cognitiva, você reconhece que o outro está sofrendo. Olha a característica, diz aqui, né? A coisa é séria. Essa dimensão cognitiva, você olha assim, gente, olha o que está acontecendo. Isso aqui não é brincadeira não. Emocional, são aqueles que avançam para uma dimensão emocional. E vendo o homem caído no caminho, moveu-se de íntima. Madre Teresa uma vez estava em um lugar lá cuidando de leprosos. E um dos patrocinadores de dinheiro daquela mulher passou ali alguns dias olhando o trabalho que ela fazia com aquele campo de leprosos. E um dos financiadores da obra chegou para a Madre Teresa e falou assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela olhou para ele e falou assim: eu também não faria não, meu senhor. Eu faço por amor a Cristo. Uma dimensão emocional, eles choram com aqueles que estão perdendo seus entes queridos, choram com aqueles que estão sofrendo. A pessoa derrama lágrima, ela tem empatia com o sofrimento da outra pessoa. E qual outro nível que eu falei aqui? O engajado. O que é o engajado? Né? Pessoa que empaticamente se move para suprir a necessidade, se faz parte. O que a Bíblia diz? Se aquele que vê o seu irmão passando qualquer tipo de necessidade, e você podendo suprir a necessidade do seu irmão, você não supre, o que diz o texto? O amor do Pai não está nele. Você quer viver um 2024 extraordinário? Se ocupe em amar. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. As portas vão se abrir. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Porque você vai estar ocupado com aquilo que Cristo colocou no seu coração. O que é? É verter do seu coração o fruto que é sinal da presença do Espírito Santo do Senhor. Gálatas capítulo 5 no verso 22 diz: pois o fruto do Espírito é amor. Presta atenção que Gálatas capítulo 5 verso 22, ele não fala os frutos, fala o fruto do Espírito é o amor. E depois ele fala o que mais? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade.
É mais ou menos assim, ó, é uma laranja, é mexerica, é pocã, né, que tem gomos, né? Laranja, vai. O fruto, a laranja. A laranja não tem vários gomos? Quando você está ali, sabe, na presença do Espírito, e o Espírito está aqui dentro, ó, você vai verter aquilo que está dentro de você. Com Cristo, aquilo que é fácil se torna difícil, aquilo que é difícil se torna fácil. Porque cristianismo é o tipo de pessoa que eu sou. Não é religião. A religião, eu uso Deus para aquilo que eu quero. Deus é o quê? Deus é um meio, Ele não é o fim. A religião usa Deus como um meio. E quando eu uso Deus como um meio para que eu possa chegar ao fim, Deus ele virou um ídolo. Um ídolo. E o ídolo eu coloco como Deus na minha vida. E quando eu coloco um ídolo como Deus na minha vida, aquilo vira um demônio. Deus tem que ser o fim, meu irmão. É mais ou menos assim: Senhor, eu cheguei em Ti. E se eu cheguei em Ti, eu não preciso de mais nada. Porque se você chegar em Deus e te faltar mais alguma coisa, você não chegou em Deus. Ele falou: eu sou o pão da vida. Aquele que beber da minha água e comer do meu sangue tem vida em si. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida. E se você não come da carne de Cristo, você não bebe do sangue de Cristo, você sempre vai ter um buraco existencial dentro de você. Porque nós somos seres desejantes e o nosso desejo não tem fim. O seu casamento não basta, sua mulher não presta, sua casa não está boa, o seu carro não está bom, a sua casa não está boa, nunca nada está bom. Porque é o seguinte: quem usa Deus com um meio para poder chegar em algum lugar, você sempre vai chegar em um lugar que atende pelo nome de só isso? Só isso? Ah, eu pensei que era mais. Ah, é só isso? Ah, é isso? Agora, em Cristo, nós temos plenitude de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Tenha plenitude, irmão. Tenha plenitude de vida. Tenha plenitude de vida. Aquele que está ligado na videira verdadeira tem vida. Tem vida. Eu quero ter vida. Eu quero ter vida. Eu quero ter paz. Eu não quero ter razão. Porque quem não tem vida e quem não tem certeza que foi alcançado pela graça redentora, e quem não tem certeza que está sentado à mesa, sabe o que acontece? Vive nessa sociedade procurando ter razão. E a pessoa que fica querendo ter razão não tem paz. Eu prefiro ter paz do que ter razão. E por que eu tenho paz? Porque eu sei que Deus cuida de mim. Nós não cantamos? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Tá vendo, Giovana? Eu já fui ministro de louvor aqui na igreja. Então a pessoa engajada, a pessoa que empaticamente se move para suprir as necessidades. Você ama, você se sente parte, você faz alguma coisa. Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo agradece os irmãos e irmãs que se moveram em uma empatia engajada. A empatia engajada, ela faz mais do que chorar e ela faz mais do que tomar consciência. Sabe, gente fingida? Ela vê o problema, ela chora. Ela vê o problema, ela toma consciência, mas ela não faz nada. Um telefonema, ela resolveria o problema. Um telefonema resolveu o problema. Essa semana eu encontrei uma amiga. Descobri que ela não estava andando mais. Falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, 3 anos esperando uma cirurgia. Eu falei, isso não pode ficar assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, se fosse eu. 3 anos, cara, esperando uma prótese no joelho, cara. Tem que fazer alguma coisa. Eu falei, me dá o nome, me dá um número, me dá uma ordem do médico, aí, me dá alguma coisa aí para que eu possa correr atrás disso aí, pelo amor de Deus. A empatia engajada se move em direção ao outro.
Eu tenho mais três tópicos aqui: santidade, casamento e dinheiro, que Hebreus fala, e eu vou falar em domingo. Então, uma virada na minha vida, nesse tempo de cancelamento, nesse tempo de ódio, nesse tempo de confusão e falta de esperança, uma resposta para você é o seguinte: ame. Persevere no amor fraternal. Faça isso, irmão. Você sabe que aqui na igreja nós temos esse ministério que nós chamamos de amar e servir. E isso falou tão profundamente no meu coração, porque você só ama e serve quando você se sente parte. Você sabe que o amor na vida de duas pessoas, ela não vem primeiro. Primeiro vem a atração. Você olha e acha bonito. Um dia o Reginaldo olhou a Dani e falou assim: nossa, que bonita. Achou bonita, traindo, ó, mulher bonita, né? Tal. Depois ele passou a respeitar. Respeitar quem ela é. Respeitar a pessoa. Respeitar a origem. Como ela vive, como ela faz. E depois ele passou a amar. Sabe quando acaba o amor? Quando que acaba o amor? Quando acaba a admiração e o respeito. Acabou a admiração e o respeito, acabou o amor. Acabou a admiração e o respeito, acabou o sexo. Casamento sem sexo, amigos. Pronto. Amigos. Por isso que você nunca deve aparecer de croques na frente da sua esposa. Que apareceu de croques na frente de sua esposa, é que não existe mais nada ali, filho. Ali não existe mais nada. Nada. Croques, acabou. Ali acabou tudo. Tudo. Não faça isso, Tarcísio. Não faça isso. Vamos ficar em pé, porque a mensagem acaba, começa as resenhas aí, já está fora da... Me ajuda aqui, neguinho. Repete comigo. Fala assim: amar. Mais forte. Amar. Pertencer. Servir. Se eu pedir para você para fazer qualquer coisa nessa igreja, você fazer porque eu te pedi, não vai adiantar nada. Nada. Se eu chegar para qualquer pessoa aqui, eu falar assim: ô Stephanie, me ajuda aqui, cara, nesse louvor, eu estou precisando tanto. Mas ela não estava ajudando, não estava fazendo. O que é que significa isso? Porque ela não pertence. Porque quando eu amo e quando eu me sinto parte, o que eu faço? Eu sirvo. Eu cuido, eu zelo. Eu ajudo a crescer, eu ajudo a melhorar. Eu respeito, eu admiro. Eu quero convidar você, irmão, em 2024, convidar você a amar. Amar. Para de olhar as diferenças, para de olhar os defeitos. Para de focar nas redes sociais naquilo que não presta. Para. Vamos amar. Nós somos diferentes. Irmão, nós somos muito diferentes. Irmão, eu sou filho de baiano. 10 irmãos. Criado, vamos dizer assim, meio que nas coxas, tá ligado? Você imagina o tanto de coisa que não faltou na vida desses meninos em casa? E aí, Jesus, pela sua graça, me alcança. Ele fala assim: ô Silas, senta na mesa aqui. Agora, eu não sentei na mesa arrumado, não. Eu sentei do jeito que eu estava. Com os meus traumas, meus problemas, meus defeitos, as minhas faltas, a minha falta de pai, minha falta de um monte de coisa. Porque um cara que coloca 10 filhos no mundo, à noite ele trabalha de guarda noturno e de manhã ele vende verdura na carroça, você acha que ele vai ter tempo para filho, cara? Aí eu venho, e aqui eu me deparo com quem? Eu me deparo com você, que eu também não sei como chegou. Se não tiver o amor fraternal, não tem nada. Se não tiver o amor fraternal, irmão,
Acabou. Agora esse amor fraternal só é possível da minha parte porque eu tenho essa consciência que eu só estou sentado à mesa por causa da graça que me alcançou. Eu quero convidar você hoje à noite a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Eu vou fazer um apelo aqui, mas eu não vou demorar nele não, que hoje à noite eu tenho outro compromisso, depois eu falo para vocês. Eu quero saber se existe alguém aqui que quer, a partir do amor, viver um 2024 extraordinário. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Do amor. Amém. Saia do seu lugar, vem aqui no altar fazer uma aliança com Deus. É você e Deus, não sou eu não. Saia do seu lugar e vem aqui. Senhor, eu quero. Sabe de uma coisa, gente? Aqui não é aquele negócio assim, mas ele, mas ela, mas as pessoas, mas a sociedade, mas o ambiente que eu trabalho o senhor não conhece, mas a minha família o senhor não conhece, mas o meu marido você não conhece, mas a minha esposa o senhor não conhece, eu não mesmo. Aqui é eu e Jesus, é eu e Cristo, é você e Cristo. Aqui não é assim, fulano poderia estar aqui essa noite, viu? Você veio aqui para encontrar isso, para tentar sinalizar isso. Deus está falando aos nossos corações, para que nós venhamos viver um 2024 extraordinário, nós temos que assumir compromissos, e um dos compromissos é amar fraternalmente. Através da empatia cognitiva, a empatia reativa, é isso, se sentir parte, e Deus vai fazer o extraordinário na sua vida em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, a vida dos teus filhos essa noite. Assim como a tua palavra falou profundamente no meu coração para esse final do ano, Senhor, eu quero assumir esse compromisso, Senhor, contigo no meu coração. Me dá discernimento, Senhor. Abra os olhos do meu coração, para que eu possa ver além dessa pessoa, além das pessoas, do outro, da outra. Me dá sensibilidade espiritual, me dá discernimento espiritual. Tira do meu coração, Senhor, meu apego à riqueza, às coisas, meu apego ao dinheiro, ó Pai. Meu apego a ter coisas, a construir, porque talvez nessa caminhada, que ela é legítima, eu possa esquecer de olhar para o meu irmão e para a minha irmã. Eu não quero isso. Eu quero, Senhor, levantar os meus olhos para que eu possa contemplar. A minha vida está nas tuas mãos. Aquilo que eu preciso, o Senhor está cuidando. E eu profetizo sobre a vida dos teus filhos essa noite isso, ó Pai. Em o nome santo do Senhor Jesus, nós oramos.